em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus tem falado comigo nesses dias, queridos, sobre virar a chave. Alguns dias atrás, nós estivemos em Maringá, no Pastor Getúlio, lá na Lagoinha de Maringá, numa ministração do Pastor Getúlio de Jesus sobre libertação. E num momento muito específico ali, quando antes do Pastor Getúlio orar especificamente por cada um, ele orou por todos. E naquele momento que o Pastor Getúlio estava orando, querido, eu vi uma enorme fechadura na minha frente. E eu não entendi naquele momento o que era. E eu fiquei olhando e percebendo aquela fechadura grande na minha frente. E depois ele orou por nós e eu falei, Deus, e qual que é a chave para essa fechadura? Né? E depois o Pastor Getúlio orou, Pastor Rideu e Pastora Quero orou por nós, Pastor Fábio e Pastor Juliano oraram por nós. E eu entendi, querido, qual que era a chave que Deus estava falando comigo naquela noite. E desde então Deus tem falado muito comigo sobre virar essa chave. Querido, nós precisamos virar a chave em muitas áreas da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. E eu creio que essa palavra dessa noite, ela é uma virada de chave. Ela foi uma virada de chave para a minha vida. E eu tenho certeza que vai ser para a sua vida também. O tema da mensagem de hoje é CRI, por isso falei. Você pode repetir comigo? CRI, por isso falei. Essa palavra, querida, é a palavra do apóstolo Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas o entendimento que eu quero trazer, querido, nessa noite, eu gostaria que você guardasse muito bem essa frase do início da mensagem, que ela é uma chave poderosa para você entender a mensagem como toda. A frase é: a nossa vida é a expressão do Espírito que nós carregamos. Você pode repetir comigo? A nossa vida é a expressão do Espírito que nós carregamos. Tem gente que caminha nessa vida, querido, que expressa um espírito derrotado. Tem gente que caminha nessa terra e que carrega um espírito perturbado. Tem gente que é perturbada, querido. E é terrível estar ou caminhar perto de gente perturbada. Mas é o espírito que aquela pessoa carrega. Tem gente, querido, que carrega um espírito violento. Gente mansa, querido, mas de repente explode. E aquele espírito violento vem à tona. Tem gente, querido, que carrega um espírito negativo. Que tem um olhar, querido, para as coisas negativas que é talvez maior do que o olhar para as coisas positivas. E não é agradável, querido, caminhar perto ou com gente que tem esse espírito negativo. Se está sol, está muito sol. Se está chovendo demais. Se está frio, está muito frio. E nada está bom, querido. É o espírito que essa pessoa carrega. Um espírito de negatividade. Por isso que eu disse no começo dessa mensagem, que essa mensagem ela é uma virada de chave nas nossas vidas. Tem gente, querido, que carrega um espírito confuso. Tem gente que é confusa, querido, nas emoções. Tem gente que é confusa na vida. Tem gente que é confusa nos negócios, na família, em todas as áreas da vida da pessoa. É uma confusão. Todos nós, talvez, fomos assim um dia antes de Jesus. Mas tem gente que carrega isso, que isso perdura anos. Ou talvez através das famílias, através da família dela, isso aí ela tem perdurado há anos, há décadas, querido, dentro da própria família. A nossa vida, querido, a vida dessas pessoas que eu disse aqui para você, ela é a expressão do espírito que ela carrega. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você e falar sobre dois personagens, dois homens de Deus que marcaram a história bíblica.
sobre algo que eles receberam do Senhor, e sobre essa virada de chave que eu disse para vocês há pouco. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo de número 14 e no verso de número 24. Eu vou ler aqui com vocês na NVI. Números 14 e 24. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Caleb nessa noite, querido. O livro de Números, capítulo 14, verso 24, diz assim: Mas, como meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar. Os seus descendentes a herdarão. Vou repetir para você, mas o meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Deixa eu resumir para você, querido, o que o livro de Números estava contando. Havia uma terra prometida para o povo de Deus, amém? Deus havia prometido uma terra, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Havia uma promessa de Deus e essa promessa já perdurava há anos. E chegou-se um tempo, querido, que Deus disse para Moisés: escolha 12 homens e vão observar a terra que eu prometi aos meus filhos. E Moisés escolheu esses 12 homens. E dentro desses 12 homens, haviam dois, um que se chamava Josué e outro que se chamava Caleb. Os outros 10, eu não sei te falar qual eram os nomes, mas você vai saber por quê. E a história conta que esses homens, eles foram até a terra prometida. Como um condomínio, querido. Você já viu quando a pessoa vai comprar um terreno, um lote num condomínio, né, Adi? O Adi trabalha com isso. Eles vão lá para conhecer o condomínio. Eles vão lá, o corretor, ele vai lá, ele mostra o condomínio, ele mostra aquilo que tem no condomínio, ele mostra os benefícios de se morar naquele lugar, ele mostra os lotes, ele mostra as casas que existem naquele condomínio, o padrão das casas, entre todas as coisas, o comprador vai lá para conhecer o condomínio primeiro. Foi isso que Deus fez com esses homens. Moisés escolheu esses 12 homens e eles foram conhecer a terra que Deus havia prometido. Só que tinha uma tarefa, talvez a principal tarefa desses homens. Eles não estavam lá só para conhecer, mas eles estavam pisando, querido, pensa comigo. Eles estavam pisando, querido, na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Esses homens ouviam a história dessa terra prometida desde os seus pais, desde os seus avós. Havia anos que esse povo ouvia falar de uma terra que manava leite e mel, só que esse povo vivia no deserto. Há anos que esse povo ouvia falar de uma terra que manava leite e mel, de uma terra de bênção, de uma terra de doçuras, de uma terra confortável, e esse povo vivia no deserto, e por muitos anos esse povo era escravizado no deserto. E de repente 12 homens, representantes desse povo, eles pisam na terra prometida, com um encargo: vocês vão até a terra prometida e vocês voltam para trazer um relatório de como era a terra. Deus havia preparado, querido, essa terra. Moisés havia separado esses 12 homens. E quando eles voltaram, 10 homens trouxeram um relatório totalmente negativo daquela terra. 10 homens disseram: a terra onde o Senhor nos mandou é uma terra que tem gigantes. E nós, quando olhamos para aqueles gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos. A terra que o Senhor nos enviou a espiar era uma terra de um exército muito potente, muito poderoso. A terra em que o Senhor nos enviou a espiar era uma terra de muralhas altíssimas, que dificilmente nós iríamos transpor aquela cidade.
10 homens trouxeram esse relatório, querido, da terra prometida. Só que 2 homens, Josué e Calebe, trouxeram um relatório totalmente diferente do que aqueles 10 homens. Josué e Calebe trouxeram o seguinte relatório: Senhor, aquela terra é uma terra boa. Aquela terra é uma terra que mana leite e mel. Aquela terra é uma terra de doçuras, é uma terra confortável, é uma terra de bênção, onde nós encontramos a terra prometida que o Senhor havia prometido para nós. Querido, todos nós conhecemos a história. O relatório daqueles 10 homens era um relatório mentiroso? Sim ou não? Não. O relatório de Calebe e Josué era um relatório mentiroso? Sim ou não? Não. Pergunta dos céus para nós nessa noite, querido: por que o relatório de Josué e Calebe foi diferente do relatório dos outros 10 homens? Pergunta fácil de responder. Coloca o texto novamente aqui para mim, Samuel. Pode não? Esse mesmo? Leia comigo. Ao meu servo Calebe, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade. O espírito que havia sobre Josué e Calebe era um espírito diferente que havia nos outros 10 homens. Pastor, mas aqueles 10 homens eram homens ruins? Não, querido, porque Moisés não iria escolher qualquer homem para espiar a terra que eles esperavam há anos, há centenas de anos, ouvindo de uma terra que manava leite e mel. Moisés não ia escolher qualquer homem para espiar a terra e para trazer um relatório para ele. Não eram qualquer homens, queridos. Eram homens de confiança, eram homens de guerra, eram homens capacitados por Deus. A diferença que havia entre eles era o espírito que habitava neles. Ou era o espírito que eles expressavam. Pergunta dos céus para nós nessa noite: onde se revela o espírito que a pessoa carrega? Ou melhor, como se expressa o espírito que eu e você, que nós carregamos? De que maneira, pastor, nós expressamos o espírito que nós carregamos? De que maneira nós expressamos aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você? A palavra de Deus nos responde, querido. A palavra de Deus nos responde. Para isso nós vamos recorrer ao maior teólogo, querido, de todos os tempos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e verso de número 13. O texto que traz o tema dessa mensagem nessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 13, diz assim: está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O espírito, querido, que se expressa, ele se expressa através daquilo que nós falamos, daquilo que nós comunicamos. O espírito que há dentro de nós, ele se revela por aquilo que nós falamos. Ele se revela por aquilo que nós comunicamos. Pergunta do céu, querido, para mim e para você. O que eu e você nós temos falado nesses dias, querido? O que eu e você temos declarado, querido, com a nossa boca nesses dias? Aquilo que nós falamos expressa, fala, reflete sobre aquilo que nós
carregamos dentro de nós. Aquilo que aqueles homens trouxeram, querido, não era mentira. Ou eu não estou dizendo que nós precisamos mentir, enganar ou esconder sobre as situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia. Se você pegar a história, querido, do povo de Israel, era um povo que estava sendo escravizado há anos, querido. Mas era um povo que estava vivendo e vendo os milagres de Deus sobre a sua vida todos os dias, querido. A palavra de Deus fala que a roupa do povo não envelhecia. No deserto, querido, num calor de mais de 45, 50 graus, a roupa do povo, Deus não deixava envelhecer. Os calçados do povo não se gastavam. Deus mandava um maná do céu, querido, o alimento todos os dias. O povo via, querido, experimentava os milagres de Deus todos os dias na sua vida. Nós não precisamos, querido, mentir ou falar que nós não temos problema. Mas a maneira com que eu falo a respeito desses problemas revela qual espírito governa a minha vida. Não é que nós não temos problema, mas é a maneira que nós expressamos. É a maneira que nós falamos sobre os problemas revela a quem governa a nossa vida. Voltemos para Números, querido, capítulo de número 14, verso de número 24. A palavra de Deus diz: mas como meu servo Caleb tem um outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. A Bíblia diz, querido, que Caleb tinha um outro espírito, querido. O apóstolo Paulo diz que aquilo que eu falo, expresso, fala a respeito do espírito que eu carrego. Vamos novamente, querido, para a palavra de Deus. Números, capítulo de número 13, verso de número 30. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Quem está entendendo algo de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Números, capítulo de número 13, verso de número 30. Diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Lembra que eu falei do condomínio? Eles foram lá para ver o condomínio. Os 12 homens foram lá visitar o condomínio, olhar o condomínio. Olharam, deram uma olhada, passearam por aquele lugar, olharam tudo que tinha naquele lugar. E agora eles voltaram com cada um com um relatório. Querido, naquela terra, de fato existia gigantes. Naquela terra, de fato, existia um exército muito poderoso. De fato, querido, aquela terra era uma terra de muralhas altíssimas. Que difícil transpor. Aquele povo, querido, voltou para casa. Voltou do condomínio. E as palavras deles foram como se eles dissessem: não dá para nós não. O povo é muito poderoso. Não dá para nós não, Moisés. Não dá para nós não. Existem gigantes naquela terra. Aquelas muralhas, aquele exército, aquele povo, não dá para nós não. Melhor a gente ficar aqui no deserto mesmo. Esse negócio que Deus falou aí já vem perdurando anos. Nós ouvimos o nosso avô dizer isso. Nós ouvimos o nosso pai dizer isso. Nós ouvimos os nossos amigos dizerem isso. Deixa isso para lá, isso é perca de tempo. Quantas vezes, querido, eu e você já não ouviu isso?
Ih, esse negócio de crente aí, para, rapaz, isso é perca de tempo. Esse negócio de ir para a igreja, para quê? Você vai para a igreja somos nós. Esse negócio de ser crente, esse negócio de fazer encontro, mas isso aí isso é besteira. Você gosta de ir para a igreja, ir para dar dinheiro para pastor? Quantas vezes, querido, nós já não ouvimos isso na nossa vida? Sabe o que é isso, querido? É gente expressando o espírito que está dentro dela. É gente expressando. Como esse povo que voltou, querido. Pensa comigo, aquele povo pisou, querido, na terra prometida. Aquele povo teve a oportunidade, querido, de pisar naquela terra, de estar naquela terra, querido, que há tantos anos eles sonhavam, desejavam estar. O espírito daqueles homens, querido, dizia para ele, tudo é difícil mesmo. Tudo é complicado mesmo. Nós somos pequenos demais, nós não vamos conseguir. É melhor ficar aqui no deserto, querido. E sabe o que Caleb fez, querido? Olha o verso de número 30. Então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse... Caleb disse, quieta todo mundo. Literalmente, querido, Caleb mandou todo mundo ficar quieto. Todo aquele povo murmurando, todo aquele povo falando. Caleb, ele se posiciona e diz, quieto todo mundo. Presta atenção nas palavras de Caleb aqui, querido. Então Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Esse outro espírito, querido, que Caleb carregava, não combinava, querido, com o espírito que aqueles homens carregavam. O espírito de fé, querido, a palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra de vida que Jesus colocou dentro de mim e de você, não combina, querido, com uma vida de reclamação, com uma vida de murmuração, com uma vida que só olha e só consegue falar sobre aquilo que é negativo. Não combina, querido. Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida, e a palavra de Deus em João diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, amém? E a abundância que ele veio, que ele nos deu, querido, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, o desejo de Deus é que nós sejamos abundantes. Que nós sejamos abundantes na nossa família, querido. Deus deseja que nós tenhamos uma família abençoada, uma família bem ajustada, uma família de amor, um lar, querido, onde a harmonia reina, a paz reina, a alegria reina, o amor reina. Tudo que está fora disso, querido, não provém de Deus. Deus deseja, querido, que nós tenhamos uma vida financeira abundante, meu irmão. Deus não nos fez para perecer, amém? João 3,16 já nos diz sobre isso. Deus não nos fez para perecer, querido. Deus nos fez para ser abundantes, querido. Para ser pessoas abençoadoras. Deus não nos fez para viver na escassez, não, irmão. Não é isso que Deus preparou para nós. Deus nos fez e nos criou para nós vivermos na abundância. Eu posso ouvir amém? Essa é uma chave que precisa virar, querido, dentro de nós. Deus nos fez, querido, para ter comunhão com Ele, meu irmão. Deus nos fez para ter vida com Ele. Para viver na presença dEle, para sentir o toque dEle, o falar dEle, o agir dEle nas nossas vidas e muitas vezes no nosso corpo físico, amém? Ixi, só 3 amém, mas tá bom. Deus nos fez para isso, meu irmão. Quem tem o outro espírito, querido, não combina com esse tipo de conversa. Quem tem o outro espírito precisa assumir a sua posição, querido. Caleb disse, eu não quero mais ouvir essa conversa. Subamos, tomemos posse da terra e é certo que nós venceremos, amém?
Eu não sei qual é a terra, querido, que você precisa vencer. Eu não sei qual é a muralha que você precisa vencer. A dificuldade que você ainda não rompeu. Mas uma coisa eu sei, querido. Que eu e você, nessa noite, Deus está virando, querido, essa chave dentro de mim e de você. Amém? Deus está virando uma chave, querido, dentro de mim e de você nessa noite. Não sei se é financeira, querido, não sei se é familiar, não sei se é emocional, espiritual. Deus está virando essa chave dentro de nós. Foi nessa hora, querido, que se revelou aquilo que nós lemos lá no capítulo 24, no verso 14. Porque o espírito da fé, querido, ele fala. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã, pode não ser talvez daqui uma semana. Mas as promessas de Deus, querido, elas continuam se cumprindo nas nossas vidas. Cada oração, querido, que nós derramamos, cada oração que nós entregamos a Deus, Deus tem prazer em responder às nossas orações. Amém? O nosso Deus é um Deus galardoador, o nosso Deus é um Deus presenteador, e Hebreus vai nos dizer que nós é que precisamos nos aproximar dele. Querido, Deus ama nos abençoar, Deus ama nos presentear, Deus ama nos surpreender, meu irmão. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Amém? Ah, pastor, mas eu sou cheio de falha. Você acha que Deus não sabe, querido? Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Deus te ama, cara. A questão é como que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Nós estamos vivendo como alguém amado, perdoado, favorecido pelo Senhor? Ou nós estamos vivendo alguém com o espírito derrotado, com o espírito de negativo, com o espírito de morte, com o espírito de doença aqui nessa terra, meu irmão? Queridos, nós vamos falar das grandezas de Deus, ou nós vamos falar das coisas celestiais, das coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, das maravilhas, das promessas, da palavra de Deus, ou nós vamos falar, querido, da morte, da doença, das tragédias, do acidente, do governo, disso, daquilo, do irmão, do cônjuge. Nós temos o poder de escolha, meu irmão. Nós temos o poder de escolha, minha irmã. Ou nós vamos comunicar as coisas celestiais sobre aquilo que Ele tem feito na minha vida, sobre os milagres, sobre a cura que Ele já fez, sobre aquilo que Ele está fazendo na minha casa, na minha família nesse momento, dentro da sua igreja, ou nós vamos comunicar aquilo que o mundo está fazendo. A palavra de Deus, querido, nos diz que não pode jorrar água limpa e água suja da mesma fonte. Qual é a palavra, meu irmão, que está conduzindo a sua vida? A palavra de vida? Ou a palavra de morte? A palavra do descanso, do gozo no Senhor, da alegria no Senhor? Ou a palavra do cansaço, do enfado, da tristeza? Qual que é a palavra que tem governado a sua vida, meu irmão? Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. Mas Deus conhece, querido. Ah, pastor, mas você não conhece o meu marido, a minha esposa. Mas Deus conhece. Ah, pastor, mas você não conhece o meu trabalho. Deus conhece. Ah, pastor, mas você não conhece a minha igreja. Deus conhece, querido. Deus conhece. Da nossa boca, querido, não pode sair bênção e maldição. Jesus já disse que nós não podemos servir a dois senhores, meu irmão. Você percebe, querido, que ao longo de toda a Bíblia é uma escolha que Deus coloca diante de nós. Deuteronômio diz: eis que coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhem, pois, a vida e a bênção.
Desde o início, querido, desde o Antigo Testamento, desde a lei do Senhor, Deus já estabeleceu algo sobre as nossas vidas. Nós podemos e devemos escolher a bênção, a vida de Deus. Qual é a palavra, meu irmão, minha irmã, que tem conduzido a sua vida, querido? Os anos se passaram, meu irmão. Havia uma promessa, querido, sobre a vida de Caleb. Havia uma promessa sobre a vida de Josué. E a promessa é que eles herdariam a terra que eles haviam pisado. A Bíblia vai contar que aquele povo, querido, que trouxe aquele relatório negativo, eles morreram no meio do caminho. Eles foram extintos da terra. Mas a promessa de Deus continuou de pé. E a promessa de Deus, querido, ela não durou um ano, uma semana, 5 anos, 10 anos, não. Depois nós vamos olhar aqui, querido, Caleb com 40 anos, foi quando Deus entregou essa promessa para ele. Depois de 40 anos se passaram, querido, até a promessa de Deus começar a se cumprir na vida de Caleb e de Josué. Quantas vezes, meu irmão, nós oramos e nós achamos que Deus não está respondendo às nossas orações, porque em uma semana nada aconteceu. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para declarar, para profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, e nós ainda não estamos vendo. Depois de 40 anos, querido, aquela palavra ainda estava sustentando Caleb, mantendo e apontando o caminho para Caleb. Será que daqui 40 anos, querido, as mesmas promessas de Deus ainda vai estar apontando, conduzindo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família? Será que daqui 40 anos, querido, quem consegue permanecer fiel ao Senhor por 40 anos? Quem consegue permanecer fiel ao Senhor durante 4 décadas sem ver nada acontecer? Caleb continuou fiel, querido. Josué continuou fiel a Deus, mesmo não vendo, mesmo não enxergando, querido. O que nós precisamos entender, querido, é que essas promessas, as palavras de Deus, elas passam pelo processo de crescimento, de multiplicação, de amadurecimento, e mesmo nós não percebendo, elas estão se cumprindo nas nossas vidas. Você ouviu amém? Dá um amém bem forte aí, querido, amém? As promessas de Deus estão se cumprindo, querido. As promessas de Deus estão se cumprindo. Aquilo que você profetizou, aquilo que você orou sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus está trabalhando. Aquilo que você orou, que profetizou sobre o seu trabalho, Deus está agindo. Aquilo que você orou e profetizou sobre esta igreja, Deus está agindo. Deus continua agindo. Aleluia, você pode aplaudir Jesus, querido, amém? Adora o Senhor aí, querido, amém? Grandes coisas são por vir, grandes coisas. É como o nosso Deus. Feche teus olhos, adora Ele nesse momento. É como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Você pode levantar suas mãos, querido, e declarar isso. Eu creio. Grandes coisas vão acontecer nesse aqui.
Tu és o rei desse povo. Aleluia! Tu és a luz desse mundo, esperança para os caídos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas só por mim, grandes coisas aborrecentes no lugar. Grandes coisas só por mim. Aleluia! Grandes coisas estão por vir. Aplaude o Senhor, querido, amém. Aleluia. Uma palavra, querido, declarada com fé, ela nunca volta vazia. Pode demorar, querido, uma semana. Pode demorar um ano. Pode demorar 5 anos. Pode demorar 10 anos. 20, 30, 40 anos, querido. Mas ela vai se cumprir. Amém? Você tem uma promessa, querida, e deve declará-la com fé. Porque elas vão se cumprir sobre as nossas vidas. Aleluia. Pastor, de onde você tirou isso? Abre comigo em Jeremias, no capítulo 1 e no verso de número 12. Não sou eu que estou dizendo não, querido. Não é o pastor Fábio que está dizendo não. Olha lá o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. O Senhor me disse sobre a visão que Jeremias havia tido. Você viu bem? Pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Deus está vigiando para que a sua palavra se cumpra. A palavra vai se cumprir, querida. As promessas de Deus vão se cumprir. Isso acho que eu acho mais interessante, querido, na vida de Caleb. Depois de 40 anos, querido, Caleb já estava com 80 anos. O corpo já não era mais o mesmo. A pele já não era mais a mesma. Imagina, no calor de mais de 40 graus todos os dias. E nem existia protetor solar. Calor intenso de dia, querido. E frio à noite. 40 anos vivendo assim. Trabalhando dia após dia. Não tinha domingo. Não tinha feriado naquele tempo. Era trabalho, querido, todos os dias. Quarenta anos, querido, se passaram. E Caleb continuava crendo, querido. Caleb continuava crendo, querido. Caleb continuava declarando. Caleb não murmurava, não reclamava. Caleb continuava crendo nas promessas de Deus. Lê comigo, querido, Josué capítulo 14, verso de número 6. Eu já estou caminhando para o final. Josué 14, 6 diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, o filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos
Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Tem coisa que nós não vamos viver. Tem promessa que nós não vamos viver. Mas tem promessa, querido, que a nossa descendência vai viver. Tem promessas, querido, que não diz respeito a nós. Diz respeito aos nossos filhos, né, pastor Paulo, pastora Rosana? Tem respeito àqueles que vêm depois de nós. Pode demorar, querido. Pode não ser comigo e com você. Mas elas vão se cumprir na vida dos nossos filhos. Elas vão se cumprir na vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos. Amém? Elas vão se cumprir, querido. Não é por nós, é pelo Senhor. Aleluia! Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, meu Deus. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como ele tinha naquela época. 45 anos se passaram, querido. E Caleb, querido, e Josué, o vigor deles não mudou. A visão deles não mudou. A palavra de Deus não mudou. A palavra sustenta, querido. A palavra fortalece o nosso espírito. A palavra não muda. Ao longo dos anos somos nós que mudamos. A palavra não muda. Deus não muda. Confia, meu irmão. Confia nas promessas do Senhor. Não mude o seu discurso. Não mude o seu discurso. Não mude o seu discurso por causa de uma enfermidade. Não mude o seu discurso por causa de um problema financeiro. Não mude o seu discurso por causa de um problema conjugal, por um problema no seu casamento. Não mude o seu discurso. A minha oração, querido, é que o Senhor nos faça lembrar dessa palavra daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos, querido, talvez possa ser uma das últimas mensagens que eu possa estar pregando. Mas o meu desejo, querido, a minha oração é daqui a 40 anos, querido, estar pregando com o mesmo vigor, com a mesma paixão, com a mesma alegria que eu estou pregando para vocês hoje. Confia, meu irmão. Não mude o seu discurso. Nem por causa de um povo, querido, muito menos por causa do tempo. O espírito diferenciado, querido, gera coisas sobrenaturais, querido. A boa palavra que Deus colocou dentro de nós
Nos dá um espírito ousado, querido, e a ousadia nos faz caminhar. A ousadia nos faz avançar. A ousadia nos faz declarar, querido, mesmo quando nós não estamos enxergando. Mesmo quando nós não estamos vendo. É necessário, querido, nós declararmos essa palavra de fé. A palavra de Deus, querido, não é um evento. Viver pela palavra, querido, é um estilo de vida. Amém? Viver pela palavra, querido, não é viver em campanhas. Viver pela palavra não é viver de conferência em conferência. Viver pela palavra não é viver por eventos, querido. Viver pela palavra é um estilo de vida todos os dias. Todos os dias, querido, que você abrir a sua Bíblia, Deus tem uma palavra para você, querido. Amém? Todos os dias que nós dobrarmos o nosso joelho, fecharmos a porta do nosso quarto, querido, Deus está lá. O Espírito Santo de Deus está lá, nos esperando todos os dias. Ah, querido. Por quê, pastor? Por que Deus faz isso? Por que Deus está lá todos os dias? Números 23, 19, querido. Deus não é homem, querido, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala, querido, e deixa de agir? Acaso ele promete, querido, e deixa de cumprir? Caleb nunca duvidou, meu irmão. Caleb nunca foi cobrar Deus, eu estou aqui, depois de 40 anos o senhor não fez nada. Não, querido. Caleb creu, querido. Caleb creu, querido. Ele estava dizendo, eu estou vivendo a mesma promessa agora, depois de 40 anos, querido. O seu corpo havia mudado, as rugas haviam chegado, mas ele estava lá, porque a promessa de Deus continuava a mesma. A promessa de Deus continuava a mesma. Por quê, pastor? O corpo envelhece. A promessa de Deus não, querido. As promessas de Deus nunca envelhecem. Deus nunca deixa de agir em nosso favor, querido. Ao longo de toda a história bíblica, querido, você vai ver Deus agindo, querido. A palavra de Deus diz que Deus está trabalhando. Você sabia disso, querido? Deus está trabalhando. Por quem? Por aqueles que nele esperam. E esse esperar ali, querido, não é de sentar numa cadeira e ficar esperando, não. Esse espera ali é de confiar. Fala de confiança. Deus está trabalhando por aqueles que confiam nele. A promessa de Deus, querido, para sua casa, amém? A promessa de Deus para sua família, amém? Caleb e Josué, querido, fizeram diferente, querido. Viveram diferente, querido. Escolheram viver diferente naquele tempo. Caleb e Josué escolheram vir olhar as coisas boas daquela terra, querido. Caleb e Josué escolheram olhar para as coisas boas da vida, do condomínio. É uma escolha nossa diária, meu irmão. É uma escolha nossa diária, meu irmão. Caleb e Josué, querido, viveram a graça de Deus sobre as suas vidas. Eles sabiam que não era por eles, querido. Não é porque eles eram bons, eles eram tão capacitados quanto os outros 10.
mas eles viram a graça, o favor de Deus sobre as suas vidas. Subamos, tomemos a terra será nossa. Eles estavam dizendo: em nós não há nenhuma força suficiente, mas em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer e nós vamos tomar por herança a terra que o Senhor prometeu. A Bíblia diz, querido, que todos os patriarcas pisaram naquela terra. Todos eles tiveram o prazer de pisar naquela terra. Mas Josué e Caleb, eles não só pisaram, mas eles tomaram aquela terra como herança. Tem terra que nós vamos pisar, querido, mas são os nossos filhos que vão tomar por herança. São os nossos descendentes que vão tomar por herança. O discurso de Caleb, querido, depois de 45 anos, não é um discurso de um homem cansado, desanimado. O discurso dele nunca mudou, querido. Os grandes homens de Deus, querido, que estão marcando a história bíblica, que marcaram nações, o mundo inteiro, eles têm uma coisa em comum: os seus discursos e as suas palavras nunca mudaram. Aquilo que eles acreditavam quando eles tinham 19, 20 anos, eles acreditavam até 80, 90, 100 anos, ou até Deus recolher eles. Todos eles, querido, que nós podemos citar aqui, todos. O espírito diferente, querido, que ele tinha não mudou. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. Convidar o pessoal do louvor aqui. O discurso deles não mudaram. E você percebe uma coisa comigo, querido? O discurso dos dois, Josué e Caleb, não mudou. Amém? E o discurso dos 10, que a Bíblia não cita os nomes, também não mudou. Josué e Caleb caminharam nas promessas de Deus. Os outros 10 caminharam sobre aquilo que eles estavam vendo. Queridos, já parou para pensar? Se nós pudéssemos gravar durante 24 horas todas as nossas palavras, tudo que nós falamos durante um dia todo, qual seria o Espírito que iria ser revelado através das nossas palavras? Crie, por isso falei. O poder, querido, que é nas nossas palavras. O poder que é sobre aquilo que nós declaramos. O poder que é sobre aquilo que nós vamos declarar nessa noite. É algo que nós não podemos mensurar, é algo que eu não posso mensurar e dizer para você. Mas eu tenho uma certeza, querido, no meu espírito, que muitas palavras daquilo que nós vamos profetizar agora, elas vão estar se cumprindo aqui nessa igreja daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos.
Elas vão estar se cumprindo sobre a sua casa, querido, sobre a sua família. Um dia, querido, para a gente terminar aqui e orar, eu estava sentado nessas cadeiras aqui. E o Vinícius era pequenininho. E o pastor Ailton estava pregando. E o Júnior estava acompanhando ele no violão. Igual vocês viram há pouco aqui. E por um instante eu falei para Deus, falei, Senhor, um dia eu quero estar ali, naquele lugar, pregando a tua palavra para a tua igreja, e um dia eu quero ter o privilégio de poder dividir o altar, o púlpito dessa igreja com meu filho. Parece uma coisa simples, querido, e é simples. Mas passaram mais de 20 anos, querido. E essas promessas têm se cumprido na minha casa, na minha família, amém? Parece simples, querido. Mas Deus pode fazer tanta coisa, querido, através de uma oração. Deus pode mudar tanta coisa, querido, através daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos. Deus pode fazer tanta coisa, querido, sobre aquilo que nós declaramos, sobre o seu trabalho, querido. Deus pode fazer tanta coisa, querido, sobre aquilo que nós declaramos sobre o caminho vivo, meu irmão. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os teus olhos, querido. Ah, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade, não. Comece a declarar, querido, palavras de vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar palavras de vida sobre o seu trabalho.